Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi, sejam bem-vindos ao Crie Comigo, a série aqui do canal em que a gente constrói uma história juntos. Esse aqui é o segundo episódio, se você perdeu o primeiro é só clicar aqui em cima ou aqui embaixo, e a gente ainda tá na etapa do brainstorm, vou até colocar aqui na tela, que foi o que a gente preparou no episódio passado. Nós separamos algumas imagens, de inspiração, a gente foi pesquisando no Pinterest, que inclusive, se você quiser encontrar essas imagens ou outras, tem o link do meu Pinterest aqui embaixo para vocês poderem seguir também. E a gente preparou também alguns tópicos aqui na lateral, eu vou até colocar minha câmera do outro lado, na lateral direita, que tem alguns tópicos, só que vocês já devem estar notando que tem coisas a mais. E o que são essas coisas a mais? Foram as coisas que eu parei para poder pensar. Eu vou tentar liberar mais vídeos dessa série pra vocês ao longo da semana. Se eu conseguir gravar 2 vídeos, maravilha, porque eu tô gravando pelo webcam, então eu tô tentando fazer uma coisa mais rápida mesmo. Mas eu já peguei as sugestões de vocês e já separei algumas linhas de pensamento, e é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. O que eu pensei? Então vamos lá, qual foi o ponto de partida do meu pensamento nesses planejamentos? Primeira coisa que eu pensei foi: para onde eu quero chegar? Qual vai ser o final da história? E o final é que eu quero transformar tudo isso no Solarpunk, numa comunidade intencional, ou seja, pessoas que se unem em prol de um único objetivo, que é uma comunidade autossustentável, que a tecnologia está em harmonia com a natureza, que eles conseguem se alimentar, a gente tem essa questão da pirâmide de Maslow, né? Cadê ela? Tá aqui embaixo. Ou seja, que eles conseguem ter proteção ou segurança tanto na fisiologia, que é comida, água, abrigo e sono, quanto na segurança em si, a segurança da família, do próprio corpo, da propriedade. Então, é tentar assegurar essa base da pirâmide através dessa comunidade sustentável. Então esse é o nosso objetivo final, é lá que a história quer chegar. E aí eu comecei naquele meu processo da história pregressa, que é perguntar como que a gente chega nisso. Como que a sociedade atual, pensem comigo, como que a sociedade atual chegaria nisso? O que seria preciso acontecer para que a gente chegasse nesse ponto? A gente já tem nessa história o colapso dos combustíveis fósseis. Então, já que a gente já pensou nisso no último episódio, eu acho que é um excelente ponto de partida e eu comecei a me questionar. O que esse colapso pode provocar na sociedade e o que pode provocar neste bairro? Aliás, falando sobre bairro, eu pensei que seria muito mais interessante colocar essa protagonista num bairro de zona rural de uma grande cidade do que numa cidade do interior necessariamente. Porque isso cria uma outra nuance ali dentro. Você não precisa ter um prefeito e políticos ali dentro, porque você vai ver o descaso da sociedade com essas zonas mais afastadas. Exatamente porque após esse colapso, as pessoas focaram em arrumar, adaptar os centros logísticos, os centros comerciais, os locais de mais riqueza das cidades, e as áreas rurais, as áreas mais afastadas e remotas foram sendo esquecidas. Provavelmente essa história vai se passar 10 anos, 20 anos após o início do colapso dos combustíveis fósseis. E aí eu quero falar com vocês uma questão que eu pensei, que é o antagonismo da história. Eu vi que alguns de vocês mandaram como sugestão, já vou até aproveitar e comentar disso, de não fazer uma história tão maniqueísta. Acho que foi até o João Vitor que comentou isso, de não fazer bem contra o mal. E realmente eu não quero fazer bem contra o mal, porque eu acho que a história pode ser uma coisa bem mais profunda. Muitos de vocês comentaram de colocar pessoas da... vou até já ler as sugestões, ó. O João falou de utilizar uma organização que usa ecoterrorismo para poder melhorar o meio ambiente, então colocar uma nuance até na pessoa que seria positiva. O Rainer Rafa falou de um tio da protagonista que atrapalha ela por ter conseguido subir na vida com combustíveis fósseis, então isso eu acho maravilhoso porque também tem mais nuance. O Chuão falou que a melhor amiga da protagonista poderia ser a representação do capitalismo, e aí quando o movimento aumentar ela acabar tendo um embate entre as duas. E a Maria Michele também falou de um personagem mostrar as dificuldades do local ali dentro. Então eu concordo com vocês, eu acho que realmente a história não pode ser uma coisa do bem contra o mal e coisas do tipo. Por isso, eu pensei, o maior antagonista de transformar uma sociedade atual para uma sociedade mais harmônica são as próprias pessoas. E não no sentido necessário de uma pessoa indo de embate contra a outra porque não quer aquilo. Também vai existir aquilo. Mas simplesmente porque o grande problema é a mentalidade das pessoas que viveram uma vida inteira dentro de um sistema. O grande desafio da protagonista vai ser encontrar um jeito autossustentável de se viver
e ensinar aquelas pessoas que é possível fazer isso, porém se adaptando também à realidade de todos. Então, são as pessoas religiosas que estão dentro dessa comunidade, são as pessoas idosas que estão dentro dessa comunidade, são igual o tio dela que o Rainer deu de sugestão, que vive com combustível fóssil e ganhou a vida com isso e não está disposto a mudar. São outras pessoas, às vezes, que vão ao extremo, de um extremo até o outro extremo. Então, transformar essa história, ao invés de um conflito homem versus homem, para um conflito homem versus sociedade. O grande antagonista vão ser as próprias pessoas, vai ser o padrão da sociedade, o sistema. E aí eu acho que dá uma nuance muito mais profunda para essa história e eu fiquei muito animado quando a gente começou a conversar sobre isso lá no canal também, alguns comentários e pensando nisso. Eu até anotei aqui uma frase que eu tive de ideia que o pai da protagonista pode falar. A era do ouro do petróleo acabou, mas entramos na era do ouro da sucata. E aí eu também já tive uma ideia, mas isso daí eu vou deixar pra fazer lá no episódio de personagens, do pai da protagonista ser um engenhoqueiro, sabe? Uma pessoa que cata sucata e consegue fazer qualquer coisa ali, umas bugigangas pra usar na fazenda. Porque brasileiro é assim, a gente ama fazer um DIY, é pegar uma lata de tinta e transformar num chuveiro, sabe? Coisas do tipo. Então o pai dela vai ser especialista em fazer esse tipo de coisa, porque ele fez a vida inteira. É se virar, uma pessoa que se vira. Então isso também vai auxiliar a protagonista a aprender a utilizar a sucata, a reciclagem, para criar estes novos maquinários para a fazenda. Eu amei essa ideia. E agora sim a gente pode entrar aqui nas linhas lógicas dos problemas. O que é isso? A linha lógica dos problemas é literalmente a história pregressa, é o backstory, é tudo que pode acontecer dentro dessa história e que também já vem acontecendo. E é aquele momento que eu amo fazer no brainstorm, que é me perguntar como que surgiram as coisas. Isso daqui eu não gravei fazendo, porque eu acho que eu já até comentei nesse vídeo, minha cabeça já tá meio embolada, mas porque eu fui fazendo enquanto eu tava trabalhando. Então, aqui estão as perguntas que eu me fiz para entender melhor este mundo que a gente está construindo. O que o colapso dos combustíveis fósseis provoca na sociedade? Primeira coisa, o maior problema é a reestruturação da infraestrutura, porque, primeiro de tudo, vai ter que adaptar as redes de energia existentes, instalar novos sistemas de armazenamento e de distribuição. E onde eles vão fazer isso? Que é até a segundo item. Ele é mais desafiador para áreas remotas ou menos desenvolvidas. Então, os centros comerciais, o centro da cidade, as áreas urbanas, ótimo, eles já estão começando a se adaptar, as pessoas que têm dinheiro já estão usando carros elétricos, mas a maioria do mundo ainda está nessa transição, que é uma coisa que demora muito tempo. Então, essa zona rural ainda não tem essa transição, pelo menos não completa, ou bem baixo mesmo. Pouquíssimas coisas foram colocadas ali. Então isso é muito interessante do porquê que eu quis que fosse um bairro, entendeu? Porque vai ser uma área esquecida da cidade grande. A dependência dos combustíveis fósseis também pode acabar deixando comunidades vulneráveis a interrupções no fornecimento de energia. Então ali dentro daquela comunidade, o primeiro desafio da protagonista pode ser resolver esse problema da flutuação energética, das pessoas tendo que usar velas para poder iluminar as coisas à noite, sendo que já existem placas solares, sabe aquela disparidade? Isso também eu acho ótimo. E outro grande problema da sociedade nesse momento do colapso é o quê? A falta do investimento inicial e o alto custo das tecnologias renováveis também são obstáculos. E aí também me perguntei o que esse colapso dos combustíveis fósseis provoca no bairro. Lembrando, a história vai se passar provavelmente uns 10, 20 anos depois do início do colapso. É um colapso gradativo, não vai ser do dia para a noite que acabou tudo. As coisas vão se tornando mais escassas, tudo vai ficando mais caro, então vocês podem pensar, né, o que iria acontecer quando isso acontecesse. Eu escrevi isso daqui de uma forma que eu achei até interessante e fica de sugestão para vocês. Eu escrevi a resposta e como a protagonista interage com essa questão. Por exemplo, escassez de energia, que foi o que a gente já viu. A protagonista pode ver pessoas enfrentando dificuldades para manter seus negócios funcionando devido à falta de eletricidade, porque a falta de energia também afeta o funcionamento de serviços essenciais, hospitais, que no caso do bairro pode ser um postinho de saúde, escolas, sistemas de comunicação e coisas do tipo. Segundo item, dificuldade econômica. Claro, porque o aumento dos preços dos combustíveis também diminui a disponibilidade de bens. O transporte é feito com combustível. Então, tanto os novos transportes, que são energia elétrica talvez, é muito mais caro, enquanto quem ainda usa combustível fóssil também fica mais caro. E a distribuição de bens para chegar nesse local é mais difícil. Então a protagonista vê famílias lutando para pagar as contas básicas de alimentação, moradia, ou seja,
pirâmide de Maslow. E também empresas locais fechando devido à falta de recursos e clientes. Desemprego rural está conectado com isso, que é diminuir a demanda por produtos, tem instabilidade climática, já que a gente está no futuro e a gente está no final nesse colapso, as coisas já não estão iguais hoje em dia, já estão piores. Insegurança alimentar também é uma questão, migração rural-urbana ou urbana e rural, tanto os dois lados, tanto as pessoas que estão com falta de oportunidade na zona rural vão para a cidade tentar a vida, quanto pessoas que estavam na cidade igual a protagonista perdem o emprego e voltam para a zona rural. Isolamento social, porque com o enfraquecimento das redes de transporte públicos, por causa do aumento do custo, as pessoas também se tornam mais isoladas, as comunidades mais isoladas, isso é algo interessante de ver. Conflitos por recursos naturais, eu até coloquei como backstory, mas algumas pessoas podem ficar paranoicas com o fim do mundo e buscam se isolar na natureza. E aí alguém nessa comunidade pode ter essa mentalidade. Ou numa florestinha, num lugarzinho ali perto, numa mata, pode ter gente tentando viver acampado, sabe? Pode ter alguma coisa dessa também. E a agricultura sustentável é o quê? Com a mudança do meio ambiente, né, do clima, a agricultura também vai ter que se adaptar. Não dá para pensar em latifúndios plantando um único tipo de produção. A gente vai ter que ir para outro caminho, provavelmente uma ecofloresta. E isso já entra para dentro do Solarpunk e é muito legal. Eu ainda não quero começar a pensar na estrutura, a gente está aqui no brainstorm, mas eu já estou extremamente animado para começar a fazer isso. Vamos lá, para eu não enrolar muito esse vídeo. Terceira pergunta que eu me fiz. Quais problemas podem surgir internamente na transição desse bairro? Então, ok, já pensando na história, o protagonista chegou lá, vai começar a fazer essa transição no bairro, o que pode ter de problema até a gente chegar no final dessa comunidade autossustentável? Primeira coisa, diferenças de opinião sobre as prioridades da comunidade, como investir em projetos de energia renovável versus melhoria na infraestrutura local. Então, embate da cabeça mesmo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Segunda coisa, resistência à mudança por parte de alguns moradores que estão confortáveis, status quo, aquilo que a gente já falou. Terceiro, conflitos sobre o compartilhamento de recursos, como água, alimentos e como esses recursos devem ser distribuídos de maneira justa. As pessoas estão muito acostumadas em um sistema que todo mundo tem que lutar para conseguir o básico. Então, às vezes, aqui também vai ter um grande problema de adaptação para algumas pessoas. Talvez aquele tio da protagonista seja dono de alguma empresa ali de, sei lá, água, sei lá, sabe, uma coisa assim? E por isso que ele não quer que as coisas sejam mais distribuídas. Não necessariamente vai ser distribuído para todo mundo igual ao comunismo, mas um período de transição em que a gente vai aprender a viver de um outro jeito. 4. Tensão entre gerações ou grupos socioeconômicos diferentes dentro da comunidade, com visões diferentes sobre o que constitui uma vida sustentável. Por isso que eu pensei, tem que ter uma capelinha com umas beatas, com um padrezinho, tem que ter umas pessoas idosas que já estão aposentadas há anos, que viveram a vida toda lá, tem que ter umas pessoas jovens que vieram da cidade de volta para o campo, tem que ter de tudo ali dentro, é realmente uma comunidade. Pense Bacurau no Solarpunk. É isso, é esse caminho que eu quero seguir. Eu tô tentando, mas vamos lá. E aí, quinto, questões de governança e tomadas de decisão. Porque sempre tem isso, não vou nem me aprofundar nisso, mas liderança é sempre um grande problema. Sempre alguém quer ser chefe de alguém. Então também vai ter que ter essa questão. Desafios práticos de como lidar com a escassez de recursos durante a transição e encontrar soluções criativas. Aqui vai entrar o Solarpunk. Quarta pergunta que eu me fiz para poder montar esse brainstorm. Quais problemas padrões que a fazenda pode ter desde o começo da história? Primeiro, as vendas baixas, porque as pessoas que vivem na cidade não vão querer pagar mais caro por um produto orgânico, que vai ser mais caro ainda para transportar. Eles vão comprar o que tem lá, às vezes industrializado. Segundo, qualidade sem padrão nas frutas, sabe? Quando você planta uma coisa orgânica, às vezes a maçã é desse tamanho, às vezes nasce uma laranja que é meio tortinha, faz parte. E aí a protagonista vai aprender a ver a beleza das frutas sem padrão. E eu até coloquei um negócio aqui de espécies de milho, porque eu acho muito interessante que tem aqueles milhos coloridos que eu nunca vi na vida, mas ele existe. Então, falar também sobre a variedade, né, de alimentos. Não sei, pode ser algo interessante de colocar na história. O estilo de plantação do pai pode não ser eficaz aos olhos da filha. Aqui eu já comecei a falar da ecofloresta, mas é aquilo que a gente já comentou, isso aqui não necessariamente é assim. Tô falando rápido pra caramba, acabei de perceber. Perdão. E não dá pra aumentar as vendas porque tem poucas pessoas pra ajudar na fazenda.
mais pessoas vão chegar no futuro. Já até anotei pra eu não me esquecer. A última coisa que eu pensei foi: o que faz a protagonista querer adotar esse sistema? Por quê? Quando a protagonista chegar no bairro, ela vai chegar com uma mentalidade urbana, uma mentalidade moderna, uma mentalidade de que ela trabalhava com tecnologia, alta tecnologia o tempo inteiro, velocidade e tudo mais. O que faz ela, a princípio, ter essa mudança? A resposta para isso, apesar de estar escrito aqui, a resposta para isso são essas duas questões aqui do começo. É o colapso dos combustíveis fósseis e a forma como ela percebe, ela testemunha em primeira mão as consequências desse colapso na comunidade. Então é isso que faz ela ter esse estalo de: eu tenho como ajudar essas pessoas, ainda não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que eu tenho como. E aí ela começa esse processo. Então o nosso estopim, o nosso incidente, não incidente excitante, o nosso estopim para essa mentalidade, esse ponto de virada da cabeça dela, vai ser testemunhar em primeira mão a vida daquelas pessoas. Então é isso. Ela vai chegar com um desafio de estilo de vida, deslocada, alienada daquela comunidade, vai perceber uma desconexão entre a sua expertise em tecnologia e as necessidades reais das pessoas ao seu redor. Enquanto você pensa: eu sei fazer um negócio no computador de software e não sei o quê, mas como que eu posso aplicar isso num gramado, sabe? O que eu posso fazer? E aí vai começar a entrar o Solarpunk, que aí a gente vai chegar nessas coisas, tipo essa vaquinha pegando uma sombra debaixo de uma placa solar. Ai, eu gosto tanto desse assunto. Gente, eu tô até suando, mas também tô no meu horário de almoço do trabalho, então eu estou tentando ser mais rápido pra gente já falar tudo. Já falei tudo? Ah não, falta esse daqui. E aí a última questão que eu queria passar aqui pra vocês que eu vi foram possíveis acontecimentos e ou personagens que eu já comecei a pensar na minha cabeça. Já comentei com vocês do possível personagem que é o pai da protagonista, que vai ser um engenhoqueiro. Adoro essa classificação. Outra coisa que eu pensei, muito interessante, inspirado por essa imagem. Eu pensei dela ter um animal de estimação de inteligência artificial que ela mesma fez o código, ela criou aquela inteligência, e ele ficar tipo num insetinho de metal que ela usa no broche, etc. E ele se conecta em diferentes aparelhos dela, no fone de ouvido, talvez no carro, que o carro dela, claro, vai ser de energia elétrica, porque ela morava na cidade, vai ser o único carro de energia elétrica de toda a comunidade. E aí eu até pensei numa ideia, só que eu não sei se fica engraçado, dela chegar com aqueles anglicanismos, sabe? Dela chegar e chamar o nome do pingente dela, que pode ser o formato de um besouro, ela fala: é o Beetle, sabe? Beetle de inglês, besouro. E aí as pessoas de lá que não entendem falam Bito, sabe? E Bitu é um animal, inclusive, que as pessoas até fazem farofa de Bitu, se eu não me engano. Que é o Bitu, que é o macho daquela formiga lá gigantesca. Como é que é? Tanajura? Não é Tanajura, saúva, eu conheço como saúva. Então eu acho que ele é o macho dela, que é esse bichão. E aí eu até pensei dela fazer até depois ela adotar o nome de Bitu, em vez de Beetle, de Bitu, e fazer uma mudança de design. Em vez dele ser um besouro, ela adaptar lá, fazer umas engenhocarias ali, e ele virar essa formigona, que vai ser o Bitu. E esse vai ser o pet ali das coisas, que ajuda ela também a pensar. Imagina você falando com o chat GPT, tirando dúvidas. Ele pode funcionar ali. E até vou dar um spoiler pra vocês de umas coisas que eu comecei a pensar, que o livro pode ser escrito pelo Bitu, pela inteligência artificial, sabe? No final da história a gente percebe que a protagonista fala: viu, agora eu quero que você escreva essa nossa história pra gente poder contar, explanar tudo que aconteceu aqui. E aí a gente entende que o livro foi escrito pelo Bitu, entendeu? Então eu acho que pode ser algo interessante, não sei. Outra coisa que eu anotei: as tias, porque vai ter toda a família dela. Não vai ser um núcleo familiar pequeno. A gente sabe como é a família do interior. Você volta pro interior, tem lá seu pai, sua mãe, tem a sua tia-avó, tem os primos que nunca saíram daquela cidade, tem um monte de coisa. Então vai ter uma grande família, vão ter vários primos, imagine Encanto da Disney, aquela coisa. Família latina, a gente vai entrar aqui. E aí vai ter as tias que ficam sem fazer nada, às vezes por limitação física, não de problemas, mas realmente, às vezes problemas, mas por idade mesmo. E aí a protagonista pode encontrar uma forma de facilitar a interface, olhando essa imagem aqui, dessa moça aqui. Imagina que ela facilita a interface de alguns robôs ou de alguns sistemas para as tias poderem ajudar. Eu até pensei, e aí eu quero saber a opinião de vocês, deles encontrarem petróleo
na fazenda, nesses momentos de transformação, eles encontram petróleo e eles decidem não usar. Pode ser um momento crucial na história, um midpoint ali, sabe, da protagonista tentando transformar toda aquela sociedade e de repente encontram petróleo. E aí tomar aquela decisão de a gente volta para os modos antigos ou a gente segue criando algo novo. Não sei. Algo interessante de pensar. Me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Outra coisa que eu pensei... Não sei quem tá dentro do TikTok aí que conhece a Loura, Dica da Loura, que tem o bar da Loura. Eu pensei de ter uma personagem assim que seria a Morena e ter o bar da Morena. E a Morena dar muitas dicas, a dica da Morena. Então eu pensei de ter um personagem assim na história. Bem igual a Loura, na zona rural, que tem o seu barzinho, que tem essas coisas, e ela dá sempre um conselho de vida para as pessoas, que é a dica da Morena. Não sei, me digam o que vocês acham. Também foi sugestão de uma pessoa, do Matheus inclusive, obrigado Matheus, ele falou, por que no final da história uma empresa também não pode tentar copiar o que ela fez, né, nessa sociedade, mas acaba dando errado. E isso dá pra gente usar a inspiração do mundo real, que foi a Fordlândia, que o Henry Ford tentou construir lá no Pará, que foi... Como é que é o nome da cidade? Belterra, lembrei. Lá em Belterra é a cidade onde o Henry Ford tentou transformar na Fordlândia, uma cidade no meio da Amazônia em que teria produção e coisas do tipo. A gente pode se inspirar na vida real e ver uma empresa tentando fazer o mesmo e dando errado. Lembrando, pra gente finalizar esse episódio, vou até mudar minha cara de lugar, a gente tá na etapa 1 ainda, que é o brainstorm. Vamos entrar depois na etapa 2, estrutura, depois na 3 e depois na 4. Então, brainstorm, até que a gente tá bem avançado, eu tô gostando. Deixa eu voltar minha cara aqui pra cá. Tô suado, gente, eu fico muito agitado quando eu começo a pensar em coisa de história, me perdoem. Eu tô muito animado, eu acho que essa história tem muito potencial, mas a gente sempre acha isso, né? Mas eu espero mesmo que tenha, porque é um assunto tão político, tão atual e tão importante de ser discutido. Se eu não me engano, o Solarpunk foi criado no Brasil, então é algo extremamente interessante da gente fazer também, e eu acho que o Brasil tem tudo a ver com Solarpunk. É uma grande possibilidade de filosofia de vida para nossa sociedade no futuro. E eu acho que esse livro tem a capacidade de estimular uns pensamentos mais autossustentáveis. Então eu quero tentar seguir isso. Sem mais delongas, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Compartilhem com mais pessoas que vocês sabem que gostam de criar histórias. Deixem todas as suas sugestões aqui, porque sempre entre um vídeo e outro eu leio tudo que vocês falam. E não se esqueçam que a gente tem um workshop de planejamento de histórias, tá? O link tá aqui na descrição. E essa série tem um cupom próprio dela de 15% de desconto. É só colocar Crie Comigo no final da sua compra. Esse workshop tem 3 horas de duração, você vai planejar a sua história a cada aula, então a gente vai ter 4 módulos, o primeiro fazendo brainstorm igual aqui, o segundo pensando nos personagens, nas estruturas, o terceiro aprendendo as estruturas de cenas, sequências, atos, e o quarto aprendendo sobre beats e estruturas já pré-existentes, tipo a jornada do herói, a promessa da virgem, o beat sheet do Blake Snyder, enfim, várias coisas. Então esse workshop vai passando com atividades práticas para ajudar você a planejar a história igual eu tô fazendo aqui, para chegar lá no final você só precisar colocar no papel. Então se você quiser dar uma olhadinha, o link tá aqui na descrição e não se esqueça, cupom de 15% de desconto, Crie Comigo, tudo junto, letras maiúsculas. Agora sim eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.